Eu costumo dizer que a periferia de Salvador me deu régua e compasso para ser quem eu sou, mas a gente não pode romantizar, né? E eu acho que Coração Sem Medo traz muito essa perspectiva, óbvio, é uma ficção, mas de realidade do que são as periferias soteropolitanas, né? Eu venho da Fazenda Grande do Retiro. Minha mãe, um passo antes, ela veio, né, de um quilombo no interior da Bahia chamado Mocambo dos Negros, Itapura. Deixo um beijo aí para minha comunidade, meu quilombo ancestral. Mas meu nascimento é em Salvador, na Fazenda Grande do Retiro. E vivo lá toda a minha infância até sair no mestrado. Minha entrada no mestrado é quando eu saio da Fazenda Grande do Retiro, minha família continua, mas eu precisava respirar outros ares, né? Eu digo que a favela, a periferia, me deu régua e compasso, primeiro porque ela constrói toda a minha subjetividade, tanto no sentido das minhas potencialidades, quanto no sentido do meu senso crítico de mundo. Em termos de potencialidade, eu aprendi na periferia o senso comunitário, essa coisa de ser coletivo. Não tem como uma comunidade que vive de um modo tão precário, né, em termos salariais, em termos de empregabilidade, sobreviver sem ser na coletividade. E essa coletividade, ela tem bases ancestrais africanas, né? Então esse senso ubuntu, esse senso de que acabou aqui, a gente pede na porta do vizinho, essa coisa de réveillon e todo mundo entrar na casa de todo mundo. Eu senti muita falta disso, Itamar, quando Se alguém passar mal, né? Sempre tem um vizinho para socorrer. Exatamente, tem um vizinho para socorrer. Eu senti muita falta disso quando eu fui morar em um apartamento da classe média. Essa coisa de não conhecer o vizinho, para mim, foi um choque de realidade. Né? A coisa do respeito também às mais velhas, né? Aos mais velhos. Isso está muito marcado na periferia, que são também valores ancestrais africanos, né? Então a gente respeitava muito Dona Marlene, Dona Jaci, minha mãe, Dona Liana, as mais velhas da rua, né? Eram aquelas que quando nossas mães saíam para tomar conta dos filhos dos outros na casa da patroa, a comunidade era nossa mãe, né? Então esses valores assim, eles nutriram a minha existência e me constituíram enquanto mulher, né? Mas não dá para romantizar porque, assim, o primeiro corpo tombado no chão que eu acesso na minha vida é com 6 anos de idade, né? Eu vejo o corpo do finado Fé aberto, né? Tipo, o pessoal falou assim, vamos lá embaixo ver a massa encefálica de Fé. Vamos! A gente não sabia, a gente era criança. Quando chegou lá que eu descobri o que era a massa encefálica, eu falei, não quero nunca mais ver. Né? Então, essa coisa também do medo do Estado, do braço armado do Estado, né? Coração Sem Medo vem trazer um pouco disso, dessa criança, desse jovem que desaparece, né? Dessa luta dessa mãe. Eu tinha medo de desaparecer. Eu lembro que com 13 anos, eu tinha muito problema, logo ali no comecinho da menstruação, eu tinha muito problema de cólica. E eu recorrentemente desmaiava. Aí eu geralmente ia no posto de saúde do São Caetano tomar uma injeção para a dor, mas eu estava em outro lugar da cidade e tinha uma viatura da polícia na minha frente, eu passando muito mal, eu só pedia a Deus para eu não cair na frente da viatura. Eu com 13 anos. Eu segurei, quando a viatura saiu, eu lembro que era um sinal, assim, uma sinaleira, a gente chama de sinaleira, sabe? Era uma sinaleira e aí quando a viatura arrastou, eu caí. E isso marcou muito a minha vida, porque era a relação que a gente nutria com o Estado, né? Com o Estado que chegava pra gente. Porque muitas vezes não chegava saúde, não chegava moradia, não chegava mobilidade urbana, não chegava saneamento, não chegava educação, mas o poder de polícia chegava, sempre chegava. Né? E como a relação era uma relação meio tensa, né? Era uma relação de se tem um carro ali, a gente vai para um outro caminho. É assim que se construiu a relação da comunidade com o braço armado do Estado, porque a gente vivia recorrências de violências diversas, né? E aqui eu encerro a minha fala lembrando de um dia que eu, criança, a geração do meu irmão, que é a minha geração, né? Tem 6 anos a mais que eu, mas quando a gente é criança faz uma diferença danada, né? Você ter 12 anos e o pessoal ter 18. Todo mundo assim na fileira da rua, encostado em um muro.
e estava tendo um baculejo, que é uma prática recorrente da polícia, uma revista, e aí estava passando o Julinho, que era um morador também da mesma idade dos meninos, né, ali 18 anos. Ele mandou encostar, o policial mandou encostar também, e aí deu um tapa na cara gratuito. Então aquilo marcou a minha memória de uma relação de um poder de Estado pautado pelo medo, né? Sim. Pelo medo. Então, na primeira oportunidade que eu tive de sair da periferia, eu saí. Eu queria ter paz também, assim, né? Que é uma coisa, até uma coisa que o Itamar trata no livro, que esse senso de comunidade que aparece no livro, né? Tem a figura ali da Fátima, das amizades dela. Ele é meio encoberto por um senso de autopreservação também, né? Existe esse conflito também. Eu me reconheci muito na sua fala, Bárbara, sobre habitar as periferias, né? Eu nasci no Jardim Cruzeiro. O Jardim Cruzeiro é um bairro que surgiu depois depois que Alagados foi aterrado, né? Então, que era um bairro inteiro nos anos 70, que se estendia para o mar, né? Pela enseada dos Tainheiros, ali na Baía de Todos os Santos. E depois começou a ser aterrado e eu nasci nesse lugar. Mas aí, como meus pais moravam de aluguel, então eu, do Jardim Cruzeiro, fui para o Ponto da Mangueira, lá na Vasco da Gama, Engenho Velho da Federação. Depois eu fui para o outro lado da avenida, que era Engenho Velho de Brotas. E assim, morei um tempo em Santo Inácio, também lá no Cabula. Ou seja, eu fui percorrendo esses lugares até chegar a Mussurunga, que foi o bairro que eu morei até 2019, né? Ou seja, faz pouco tempo. Então, a minha experiência nesses lugares é uma experiência de vida. E eu concordo com Bárbara que é muito diferente, né? Habitar esses lugares. A gente tem a consciência de que habita lugares precários, onde falta saneamento básico, onde falta segurança pública, onde falta projetos de educação, né? Para acolher as pessoas, com muitas carências de transporte, de tudo. Mas, por outro lado, tem um senso de comunidade muito forte, as pessoas se ajudam, né? As pessoas, claro, que não é uma coisa também romântica, porque como nas famílias há divergências, da mesma maneira numa comunidade haverá divergências, né? Então, mas ainda assim existe esse senso de comunidade. Se alguém passa mal, o vizinho que tem um carro, ele pega e leva, presta socorro. Da mesma maneira, se a mãe precisa trabalhar, as crianças estão ali, mas as vizinhas estão de olho, né, para impedir que algo trágico aconteça com essas crianças. Existe esse senso de comunidade, mas essa luta é muito desigual. Então, bom, esse romance fala dessa violência sistêmica, que é essa violência do Estado contra essas populações, né? E é uma violência que a gente tem que pensar e refletir a partir do hoje, né, da nossa vida hoje, mas ter também essa consciência de que é uma violência que atravessa o tempo. Ela só vai mudando de espaço, sentido. Não dá para falar nessa violência institucional sem falar numa violência que vem de muito antes, que é a violência colonial, que é como a Saidiya Hartman diz, a sobrevida da escravidão, né? Um senso de punição e controle que vem desse tempo. Então, acho que é sobre isso. Esse romance, ele tenta falar um pouco dessas vidas, como essas vidas trafegam nesse lugar. Quando você falou do vizinho morto, eu lembrei que não faz muito tempo, deve ter cerca de 15 anos, mais ou menos, sempre acontecia uma coisa na rua que eu morava, né, no bairro, assim, caminhando para fazer exercício, eu vi um atentado. Na porta da minha casa, acho que uns 15 anos atrás, assassinaram um jovem. Esse jovem foi morto. Eu estava em casa, escutei os estampidos. Depois a gente sai na rua para ver o que aconteceu, né? E estava lá o corpo no chão. Essa não é uma realidade minha ou da Bárbara quando habitava esses lugares. É a realidade de grande parcela da população brasileira, né? Que tem que lidar com essa violência que faz parte do nosso cotidiano.
Quem tá tentando entender o mundo sem muito sucesso, né? Tem um GPS pro noticiário. Lisboa Connection no Amado Mundo. Políticas e atualidades, uma visão internacional. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.